Como prometido, esse vídeo eu quero falar exclusivamente da nossa base, mais especificamente sobre a forma que o nosso clube está fazendo a transição da nossa base para o profissional. O que está havendo de errado? Será que sempre foi assim? O que a gente pode tentar melhorar para que a gente aproveite mais os nossos jogadores? Que eles possam chegar, ter mais sucesso no profissional e o clube passar a ter uma rentabilidade maior quando eles saírem do clube. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Vem comigo que vamos desenrolar esse assunto de uma vez por todas. Vem comigo. Diga lá, mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença de vocês. É sempre bom tê-los por aqui. E família, já quero convidar vocês a se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e aquele comentário inteligente que só você sabe fazer, porque o assunto hoje é muito importante. É sobre a raiz do nosso clube. É sobre os garotos de Xerém. Eu quero trazer para vocês a minha opinião de como era antes e como está agora e por quê. E por quê? Tá? Primeiro eu quero começar logo esse bate-papo com uma observação que eu acho muito pertinente. Por que jogadores que estão nos juniores, no sub-20, passam para o profissional, são descartados de forma assim ridícula? Ridícula! Para mim, sem qualquer respeito. Eles são assim reduzidos a nada. Desculpa até se eu estou sendo um pouco forte demais em relação a isso. Mas eu não gostei da forma que Luan Brito foi tratado, da forma que o Iago Ferreira é tratado, da forma que outros jogadores são tratados. Por que isso, cara? Porque eu acompanhei esse garoto na base, cara. Eu vi o potencial deles na base. Então, tem jogador que é desfigurado quando chega no profissional de uma forma absurda. Absurda. Eu vi o Robert depois de velho passou a falar muita besteira também. Mas eu vi o Robert na base. O Robert é no meio esquerda, bom de bola, pontual, boa, barbarizava, excelente, a promessa enorme pro futebol. Aí só profissional bota os moleques de volante, de ponta direita. O Arthur, meio esquerda, Arthur, chegou a fazer os jogos do profissional. O Arthur na base, aquele meio esquerda inteligente, cabeça em pé, criador de tudo ali. Quase um Ganso. Na mesma zona de atuação do Ganso, o moleque era um monstro. Aí vai profissional, passa a jogar de ponta direita. Aí depois desce, volta pro sub-20, vai jogar de ponta direita. Por que essa babaquice de mudar as características dos nossos jogadores quando chega no profissional? Por que ficar preterindo eles sem dar uma chance real para os garotos? Aí quando é que eles têm chance? Aí a chance deles é quando vai começar o Carioca, aqueles 3 primeiros jogos que não tem ninguém do titular, nem a comissão técnica está ali. Aí bota um bando de renegados, um bando de reserva, um bando de base. Você vai lá, é a tua chance, arrebenta. Como é que o cara vai arrebentar num time todo desentrosado? Um time que ele nunca jogou junto com ninguém. Na verdade, um grande catacata. Deu chance. Não aproveitou. Cara, isso aí é covardia, bicho. Eu acho isso covardia. E uma baita, como é que eu vou dizer, falta de noção em relação ao investimento. Porque se o garoto chegou ali, do sub-20, indo pro profissional, o clube já apostou muito nele, já gastou muito com ele, cara. E não tem que abrir mão e deixar ir embora. Porque se ele chegou ali, é porque ele é competente, porque ele é bom jogador. Eu sei que às vezes tem empresário enchendo a porra do saco. Mas isso aí, o clube já tem a forma, já tem uma manha para administrar isso.
Isso me deixa muito revoltado. Eu sei que no processo vai acontecer com um ou outro. É normal. Um ou outro. Não é com a maioria. Não é com a maioria. Eu lembro a vocês, vou citar só uma posição. Só uma posição. Eu acompanhei de perto o Fluminense 83, 84, 85. O Fluminense tinha o Branco na lateral esquerda voando no auge. Jogando muito. Branco sai do Fluminense. Eduardo, outra cria de Laranjeiras. Jogava demais. Jogava demais. Barbarizava. Moleque novo assumiu a titularidade na lateral esquerda. Mito, agora fiquei até na dúvida. Depois do Branco veio o Renato. Assumiu a titularidade na lateral esquerda. Depois saiu o Renato, veio o Eduardo. Tudo bom de bola. Tudo bom de bola. Depois sai o Eduardo e veio o Edgar. Edgar Lourão, lateral esquerdo, chutava igual uma mula. Inclusive fez o gol lá no São Paulo, estádio do Napoli. O Fluminense ganha de 1-0 lá do Napoli de Maradona, Careca, Carnevale. Gol de Edgar, uma pancada de falta. Desbancamos o poderoso Napoli lá dentro. Isso é só uma sequência de 4 laterais, excelentes laterais. Todos vieram da base, um atrás do outro. Mas como é que o Fluminense fazia? Eu não estou inventando a roda, cara. Só temos que voltar a fazer aquele estilo de sistema para que os jogadores subam da base profissional. Essa transição tem que voltar a ser feita dessa forma. Em final dos anos 90, ou melhor, final dos anos 80, início dos 90, chegou um diretor no Fluminense, um ex-árbitro, Valquí Pimentel, que devido a uma situação pessoal com o presidente Ângelo Chaves, ele deu toda a nossa base. Deu porque foi a preço de banana. Toda a nossa base para o Bragantino. O Fluminense tinha um time muito forte, cara. Aquela situação de queda que nós tivemos, 95, 96, tudo por culpa desse processo que o Valquí Pimentel fez. O Fluminense, para tu ter noção, foi para um time pequeno como o Bragantino. Hoje o Bragantino está bem maior, mas na época era um time pequeno. E o Bragantino foi paulista, vice-brasileiro com os nossos garotos. E ganharam o mundo. Silvio do centroavante, João Santos, Alberto, Gama, Ronaldo Alfredo. Depois até o Carlos André, se não me engano, foi para lá também. O Carlos André, eu joguei com o Carlos André. O Carlos André treinava com a gente. Eu era numa idade abaixo. Eu era com Ayrton, Gonçalves. Eu era 7'1". Eles eram 70. Só que eles ficavam na Laranjeira. E nós treinávamos no Brasil Novo, em Madureira. Era o núcleo do Fluminense que tinha lá. Ele já trabalhava com o seu Vitor. Era o nosso sonho trabalhar com o seu Vitor. Porque eles já disputavam o Carioca. E a gente estava na iminência de querer disputar o Carioca. A gente estava ali na boca para ser promovido para ir para lá. Então eu conheço aquela rapaziada toda. Entendeu? Eu conheço. O Silvio era o que eu tinha menos contato, porque o Silvio já estava no profissional, treinando com o profissional. Tinha algum deles que já estavam lá. Então, inclusive, o Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor, se eu não me engano, cara, eu não lembro do ano. Eu acho que tem uns 4 a 5 anos, não, tem mais. Tem uns bons anos isso aí, que o Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor, fez uma entrevista com o Silvio. E o Silvio explica tudo. E o Silvio explica tudo direitinho. Como é que os caras acabaram com a nossa base. Eu aconselho a vocês, fazer pesquisa aí no Explosão Tricolor. Trabalho fantástico do Vitor Toledo, Vinícius Toledo. Gostei muito do trabalho dele. E aquilo ali, cara, foi até bom rever o Silvio. Muitos anos que eu não via. Mas foi fantástico, foi pura verdade. Aí passou. E a gente vê, de lá pra cá, nós nunca mais acertamos na transição. Aí você pode falar pra mim, pô, Martinelli,
O André e Martinelli só estão no profissional por obra da natureza. Porque a única forma do garoto que vem do júnior jogar no profissional é quando não tem dinheiro para contratar e não tem jogador. Ou foi vendido, ou está quebrado, ou está machucado e vai demorar a voltar. Por isso que o André não foi emprestado para o CRB ou para o Botafogo. Por isso que o Martinelli ganhou espaço. Infelizmente a verdade é essa. Agora a gente pode mudar isso? Pode. Pode. Eu, particularmente, eu tenho um projeto para isso. É um projeto simples. Eu tenho uma forma de ver isso. Quem é o treinador hoje? Zubeldia. O Zubeldia é. Zubeldia, os 2 jogadores de cada posição te agrada? Agrada. O elenco tá bom? Tá bom. Então vamos fazer um negócio, olha só. A partir de hoje, nós temos hoje na zaga, nós temos ali o Davi Schultz. É um excelente zagueiro. Você não viu, já foi posto à prova e tal. Quando precisar, não tenha medo, bote-o para jogar. Pode botar para jogar. A diretoria te garante. Pode botar. Lateral esquerdo, eu tenho o Fuentes e tenho o René. Então, Léo Jansen, garoto da base. Tá aqui, é o teu terceiro reserva. Se o René, se o Fuentes não tiver condição, não improvise, bote para jogar. Já vamos preparar ele para jogar, porque ele tem que ganhar minutagem. E tem que ganhar com o profissional. Não é com o time catacata, não. Por quê? Porque é assim que ele vai entender que ele é importante para o grupo, mesmo sendo jovem. E que ele vai entender que a responsabilidade dele aumenta. Ele tem que performar. Ele tem que performar. A obrigação dele é performar. Ele está tendo a chance real de performar. Então a obrigação dele agora é arrebentar e dar o seu melhor. Do lado direito tem o Guga e tem o Samuel Xavier. Júlio Fidelis é a mesma coisa, sem medo. Pode botar para jogar, não improvisa, não vai botar o Lima, não vai botar o Hércules, não, Júlio Fidelis é da posição. É isso que tem que ser feito. Agora, tem o Germán Cano, está contundido, está voltando agora. Tem o JK, tenho. Você tem o Kelvin na reserva. Kelvin, centroavante profissional. Bota para jogar. Se não tiver nenhum dos dois, pode botar o moleque para jogar. Agora é sempre importante a diretoria passar. A gente te garante. Pode botar. Por quê? Porque em algum momento, principalmente estreia, o garoto pode sentir, pode dar uma titubeada, e isso faz parte do processo. Não quer dizer que ele seja ruim. Eu não lembro se foi o Atlético ou se foi o Cruzeiro. Agora eu não lembro. Que numa disputa com o Fluminense, eu não lembro a competição, acho que foi Libertadores. Eles botaram um garoto de 17 anos na lateral esquerda. Por quê? Porque os laterais estavam contundidos. E é por aí, pô. E é por aí. O que vai fazer o jogador crescer é dar coragem para ele. É dar confiança. Porque quando vocês não botam o garoto em hipótese nenhuma, vocês estão destruindo a carreira do garoto. Porque joga a confiança lá para baixo. Porra, tá lá, tem 2 jogadores na posição, eu tô aqui pronto para jogar. Pô, os 2 não podem jogar, o cara vai improvisar e não me dá brecha. Vai botar um cara que não é da posição e não me dá brecha. Pô, isso é esculacho. Aí depois o cara sai do clube, arrebenta lá fora do outro clube. A diretoria fez cagada, a comissão técnica fez cagada. Aí eu culpo comissão técnica e diretoria. Porque o jogador tá ali, irmão. Mas o jogador no treino, ele não tá rendendo tanto. Como que ele vai render, cara? O cara sabe que se ele pegar a bola, driblar o mundo todo e fizer o gol, nem assim ele vai pro jogo. O cara não tem incentivo nenhum, não tem motivação nenhuma. Porra, o tratamento com ele não está sendo correto. O correto é, meu irmão, olha só, eu tenho minha dupla de zaga aqui, eu tenho minha confiança aqui. Se eu precisar, eu vou te acionar. Não tenha dúvida disso que tu vai pro jogo.
Não tenha dúvida disso que tu vai pro jogo. Mas fala olhando na cara dele, dando certeza para ele. E bote, se precisar, coloque. Ele tem que se sentir importante, cara. Ele tem que sentir que ele faz parte do elenco, que ele está integrado. E quando precisar, for a hora, bote-o para jogar. É assim que a gente dá moral. É assim que a gente começa a qualificar os jogadores da base. É por isso que eu queria tanto Felipe Melo na diretoria tricolor. Esse papel é a cara do Felipe Melo. Eu ouvi agora recentemente que o Fluminense estava botando para treinar separado o Davi Melo, o Luiz Fernando, o Wagner. Cara, o Wagner, ele já é mais rodado, já esteve no Palmeiras, já voltou e tal. E é um talento, é muito bom jogador. É muito bom jogador. Agora, Luiz Fernando e o David Melo, irmão, esses dois têm muita lenha para queimar, esses garotos são muito bons. Principalmente o Luiz Fernando. Esse garoto tem uma qualidade fantástica. Aí vamos lá para o meio campo. Nós temos no profissional Otávio, Bernal, de primeiro volante. Temos os dois. O Davi Melo é o terceiro. Bota aí nessa fila, pô. Na meia direita, temos Martinelli, Hércules e Nonato. Ali temos 3. Mas eu deixaria o Luiz Fernando ali. Eu deixaria. Porque agora, o Nonato está contundido de novo. Ah, culpa do Nonato. O Nonato é um jogador mediano que se machuca muito. Porra nenhuma. Errado é quem botou o cara para jogar na grama sintética sabendo que ele estava voltando de contusão. A federação conseguiu tirar um jogador nosso. Foi o Nonato. Eu não colocaria Nonato, o Arana, o Cano e o Hércules. Eu não colocaria. Grama sintética, vindo de contusão, eu não boto. Eu não boto. O risco de lesão para quem tá bom já é grande. Imagina para quem tá voltando. Mas aí vamos lá. São jogadores, vamos voltar para a base. São jogadores que têm talento, sabem jogar, cara. São muito bons jogadores. E o que mais me assusta, que eu vejo a diretoria ignorar. O potencial de crescimento deles, o espaço para crescer é enorme. Os moleques já botam qualidade agora, imagina mais à frente. E o salário deles são baixos. Deixa no elenco, pô. Nós vamos entrar numa batida que vai ser Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Ainda tem um Carioca. Irmão, deixa esses garotos aí que a qualquer momento vai precisar deles. Mas o importante é que utilize junto com os profissionais, com os titulares. Porque eles precisam de oportunidade de verdade. Se eles não tiverem oportunidade de verdade, eles não vão ter crescimento de verdade. Pelo menos essa é a minha opinião, mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Ok? Família, eu estou muito bolado com isso. Eu estou vendo esse papo aí, que eu já falei para vocês no vídeo mais cedo sobre o Kevin. Eles querem trazer um jogador de 35 anos e não dar moral para um jogador de 20. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. A gente sabe que se os dois tiverem sucesso, a vantagem com o Kelvin é bem superior. Mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer no final disso tudo. Família, obrigado pelo carinho até aqui. Forte abraço. Tamo juntão. Não esqueça de deixar o like. E tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Até a próxima e a gente se vê por aí.